Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embudos selados do demônio, subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Cruz sagrada seja minha luz, seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, que a gente inicia mais um ano, né? A primeira live do ano, né? O ano já iniciou, mas nós aqui, né, da Legião Acutis, né, nós retomamos as atividades de live, né, porque não é só live, né, que se resume no nosso canal, tem outras atividades, mas é sempre uma alegria muito grande, né, poder estar partilhando a palavra de Deus, né, ser esse instrumento, né, esse pobre instrumento, mas que Deus se utiliza da minha pequenez para estar aqui com vocês, para poder trazer essa mensagem do reino, né? Todos nós somos esses generais do reino. Uma vez que a gente é crismado, né? A gente recebe, é como se fosse a farda de Cristo, né? Nós somos soldados de Cristo e nós, enquanto igreja, a gente é uma igreja militante, né? O que é militar? É você estar ali no fronte da batalha, né? E hoje a gente está aqui nessa trincheira para mais uma noite. E para falar de um tema muito especial, né? Falava com o Marcos, uma coisa que tocava muito forte no meu coração esse ano é essa questão de ser imagem e semelhança de Deus. E mediante ao contexto que o mundo se encontra hoje, né? Um contexto de deformação. Quanto mais a pessoa, você olha para a pessoa, ela for anormal, e quando eu falo anormal é não só fisicamente a pessoa pintar o cabelo da cor que ela achar, porque tem hora que assim, eu não sei se, eu acho que eu também já tô ficando velho, né? Tava até olhando a minha barba ali, hoje eu tenho uns fio branco, né? Isso não é o caso, mas assim, tem umas coisas que, pode ser que eu esteja ficando velho, mas assim, eu não vou acostumar, e olha que a minha geração que eu nasci, as coisas já começou a ficar bem avançadas, então tem hora que eu saio na rua e penso assim, ó, será que uai gente, tá tendo carnaval, não me contaram? Não, mas hoje em dia, assim, as pessoas pintam o cabelo do jeito que elas querem, elas vestem as roupas do jeito que elas querem, e assim, a gente já vive um desfile de carnaval, parece que o ano inteiro. Aí você vai me dizer assim, mas as pessoas podem vestir, elas podem fazer o que elas quiserem.
Mas aí você não está vivendo os mandamentos de Deus, você está vivendo o mandamento lá do Aleister Crowley, né? Faz o que tu queres, que tudo há de ser da lei. A palavra de Deus vai nos dizer: tudo posso, mas nem tudo me é permitido. E às vezes a gente tem que fazer esforço nas pequenas coisas, minha gente. Nas pequenas coisas. Na missa, você não está indo para academia. O irmão que está no banco ali, ele não é obrigado a ver seus glúteos. Porque a mulher, assim, a calça jeans, ela foi, né, eu não sei a origem, mas assim, com certeza ela foi feita para o homem no início, ali na origem. Mas hoje a mulher vai e veste também, eu não vou fazer uma oposição, a mulher pode vestir. Mas assim, depende da forma que você veste a calça jeans. Porque às vezes você vai colocar a calça jeans, mas aquela calça jeans ali vai ser só uma, né? É só uma coisa para cobrir, mas na verdade dá para ver até o adorno do seu corpo. Aí a pessoa vai com essa roupa ali para missa. Não só na missa, gente. A gente é uma continuidade da igreja. A gente é sacrário vivo. Eu saí da igreja ali, eu estou dando continuidade. Eu não posso sair da igreja e parar na porta do boteco e mandar uma pinga no peito. É o próprio Cristo. O Espírito Santo deve sair dando pirueta de tonto dentro da pessoa, porque a pessoa está na igreja, ela para no primeiro boteco que está na frente da igreja e vai lá, manda uma no peito. Isso é ser cristão? O cristão não é só dentro da igreja. Eu ia dando um exemplo aí dentro da igreja, que eu ia chegar a um ponto. Eu estava no sábado, ia viajar, e eu estava viajando de short, né? A um determinado momento, eu e minha esposa parou num lugar, e eu falei: nossa, está quase na hora da missa aqui perto, será que a gente vai lá? Aí ela falou: vamos. Cheguei uns 5 ou 10 minutos antes na igreja, e eu lembrei que eu estava de short. Ah, mas o que tem a ver aí de short, né? Tudo, porque a gente está indo ali encontrar o novo esposo da nossa alma. E eu, por mais que foi custoso, eu fui lá no banheiro, eu tinha uma calça no quarto e troquei, no carro e troquei. Isso é respeito, isso é ser. Não é que eu sou a imagem semelhante, mas todos nós somos imagens semelhantes de Deus. E isso é o que o demônio mais odeia. Porque ele não pode criar, o Padre Léo falava muito isso. Se o demônio não pode criar, ele vai tentar modificar. Ele quer deixar um monte de filhos de Deus remendado. O que o demônio deve fazer numa hora lá? Uma pessoa que está perdida, tem tatuagem até dentro da orelha. Aí ele vai falar: olha lá a sua imagem e semelhança. Olha lá a sua imagem e semelhança. E eu tinha uma tentação muito forte quando eu era mais novo, né? Torço pro Cruzeiro, e assim, graças a Deus eu tive um pai muito atuante, né? Que ele cobrava de mim essa questão de... Porque na minha época tinha um negócio de brinquinho. Aí a gente... Não sei se vocês chegaram a fazer isso, mas a gente tinha aqueles cadernos... aqueles cadernos de... como é que chama o negócio? Que é tipo aquela rosca... É tipo uma molinha. E tinha uma de plástico. Aí a gente arrancava aquilo e fingia de brinco. Colocava aqueles brincos colando. Mas eu nunca tive coragem de furar minha orelha por receio do meu pai. E num dado momento eu vi que aquilo ali era bobeira. Que eu não, né, meu pai estava certo. E cabe aos pais orientar o caminho. Eu tenho certeza que seus filhos não vão se perder se você se ensinar, por mais que o mundo seja sedutor. Você tem que ensinar seu filho a ser imagem e semelhança de Deus. Mas aí você vai me perguntar: mas como eu faço para ser imagem e semelhança de Deus? Deus nos deu um resumo. Aonde que está esse resumo? Os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não roubar, não matar. Guardar os sábados e domingos. Guardar os domingos, né, perdão. Então Deus nos deu ali o atalho. O atalho não só para o céu, mas de como serem mais semelhantes de Deus. Né? Eu vou até passar todos os mandamentos, que eu acho que é importante, né? Eu falei: amar a Deus sobre todas as coisas. Peraí, deixa eu ver aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar,
não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? Então aqui Deus nos deu um breviário de como ser imagem e semelhança dele. Agora, não tem como eu falar que eu sou imagem e semelhança, por mais que essa marca, Deus nos criou imagem e semelhança de Deus, nos criou. Mas cabe a nós manter isso, porque tem gente que vai no final da vida parecer mais com o diabo. E quem criou essa pessoa foi o diabo? Não, quem criou foi Deus, mas muitas das vezes, até por influência do maligno, a pessoa não mudou, ela no final ela vai parecer mais com o diabo fisicamente, e às vezes vai morrer até com a alma parecida com o diabo que o próprio Deus. Mas foram escolhas. A vida é feita de escolhas. Há uma pessoa que decide não ser casta, por exemplo. Eu vou namorar mesmo, eu vou viver da forma... mas assim, na missa eu vou domingo. Olha pra você ver. Aí você está em pecado mortal, porque uma vez que você não cumpre um desses mandamentos, você está em pecado mortal, mas aí você vai na missa, você vai lá e comunga. Comunga, fornicando e pecando contra a castidade. Você está tomando a sua própria condenação, e você está sendo imagem de semelhança, na verdade você está crucificando Jesus de novo. Jesus está sendo crucificado por quem? Não é pelos soldados romanos, é por você. O soldado romano da história agora é você. Porque você decidiu viver da sua maneira. E quer ter lá, ó, crachazinho de Cristo. Eu quero ter o sinal, olha, tem o cordãozinho, ó. Isso aqui como é que chama a ordem lá do Padre Léo, gente? Eu vou lembrar. Deonianos. Eu tenho, ó, minha marca de Cristo aqui, ó. Né? O verniz de Deus aqui tá bonito. Ó, pra você ver, o adesivo. O adesivo meu é bonito, mas no viver, não pagar para ver. E gente, eu não estou falando de perfeição, porque o viver em Cristo não é fácil. Vai requerer muitas confissões, vai requerer um caminho de luta, empenhar a luta. Igual ontem eu ia confessar, né? Aí eu cheguei lá, tinha 7 pessoas na fila. Aí eu pensei, será que eu tinha em mente um outro lugar que eu poderia confessar? Mas aí me vem na hora assim, mas tipo assim... Na hora que você, por exemplo, você cai no pecado, sei lá, você falou mal de um irmão, aquilo ali foi coisas de segundo, não custou nada. Agora custa você enfrentar uma fila, uma dificuldade para você confessar? Porque isso é ser de Cristo, qualquer coisa diferente disso é balela, é caminho fantasioso. A gente tem que pagar o preço. E você acha que para o próprio Cristo foi fácil, mesmo ele sendo filho de Deus? Mas para ele manter, pensa o peso da humanidade que caiu nos ombros daquele menino, que a gente acabou de celebrar agora no Natal. Ele já é filho de Deus, mas ele ainda tinha a responsabilidade mais ainda de ser imagem e semelhança de Deus, e de manter aquilo. E nós hoje, gente, a gente não pode reclamar. A gente tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem até um site que chama Horário de Missa. Em todos os horários do dia, praticamente, tem missa. Tem lugar para confessar, praticamente. Então, se você tem disposição, você consegue, mas eu não tenho carro, mas de ônibus dá também. Tem Uber. É um sacrifício. Não é fácil se parecer com Cristo. E às vezes as pessoas vai notar em você. Nossa, se aquela pessoa é tão de Deus. Se aquela pessoa chega no lugar e ela irradia Deus. Mas porque eu estou pagando o preço. Eu estou buscando. E o buscar não significa perfeição não, minha gente. É um caminho de luta, de empenhar, de ralar. Não tem como você ser cristão sem ralar. E quando eu falo ralar, vamos trazer até para o conceito do trabalho. A pessoa que rala, trabalha mesmo. Estou trabalhando ali há mais de não sei quantos anos na empresa. A pessoa que ela veste a camisa, ela dá o suor por aquela empresa. E hoje, essa noite, eu te chamo, meu irmão e minha irmã. E você ralar, dar o suor. E não é a empresa. É a empresa maior que existe no mundo. É a empresa que chama Céu. E o seu patrão é Deus, Jesus Cristo, a Santíssima Trindade.
Que um dia a gente vai fazer parte, mas a gente não vai fazer parte sem muita luta. Não existe caminho fácil. Aí me vem até, depois que Jesus, subiu, isso foi assunto aos, Jesus subiu aos céus. Aí começou a caminhada, dos Atos Apóstolos ali. Aí isso aí não está nas escrituras, mas a tradição da igreja fala que um dia, o Pedro foi chamado para ir para Roma, Pedro e Paulo, e no meio do caminho Pedro vendo o peso daquela missão e tal, ele decide voltar, retornar no caminho. E no meio do caminho ele encontra com quem? Com o próprio Jesus. E Jesus fala com ele: ah, você não vai? Não, então eu vou lá morrer na cruz por você de novo. E muitas das vezes a gente foge da nossa cruz. A gente quer uma cruz palatável, agradável. E dá uma aflição que eu vejo igrejas falando, até eventos católicos, já vi falar que tem área VIP. Vê se tem isso, minha gente. Não existe isso. O sacrário, que vamos colocar que seria a coisa mais nobre, a coisa mais nobre da terra, ali entra mendigo, ali entra doutor, ali entra prefeito, ali entra governador. Deus está disponível para todos. Porém, se eu tiver com o coração aberto, ele está disponível a todos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer: eu vou bater a porta, você vai deixar eu entrar? O que é esse deixar eu entrar? Eu tenho 10 mandamentos. Você está a fim de cumprir todos ou metade? Ah, não, mas eu acho que ali, olhando aqui por alto, eu consigo cumprir 7. Só esse aqui de roubar, sabe? Eu ainda tenho uma dificuldade, se eu achar um dinheiro. Então nada feito, Deus não vai entrar. Você vai deixar o Espírito Santo lá de fora, do seu coração. Não tem negociata, não tem malandragem com Deus. E essa semana a gente viu aquele evangelho de São Mateus, que estava ali naquela coletoria de impostos. Se eu não me engano, teve essa semana. Se eu estiver fazendo confusão, me desculpe. Mas é o evangelho de São Mateus. A conversão de São Mateus. E Jesus passou pela vida de Mateus, e ele só falou 2 palavras com Mateus: siga-me. Mateus, ele estava ali, devia estar lotado de dinheiro, tinha todo um esquema ali. Depois ele devia ir para balada, beber todas com os amigos dele, usar droga. Não sei o que o Mateus na época, mas ele era pessoa da maior malandragem que tinha na época ali. Uma vez que Jesus passou pela vida de Mateus, Mateus largou aquilo ali. E ele foi seguir a divina vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quis saber o que ele deixou para trás. Ele foi lá e foi seguir. E é isso que hoje Jesus passa na sua vida. Ele passa na sua casa. Qual é o pecado que hoje você tem que deixar para seguir Jesus? Para Mateus foi a coletoria de impostos. Para Zaqueu foi uma fortuna que ele roubava. Ele também era... É como se fossem os políticos dos nossos tempos aqui. Ele largou aquilo tudo ali e ainda prometeu restituir 4 ou 5 vezes mais. É isso, porque ele descobriu o ouro, a prata. E na palavra lá que fala do Evangelho de São Mateus, fala que não são os doentes, não são os sãos que precisam de Deus, mas os doentes, são aqueles que precisam de médico. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para mim, veio para você, para o pecador. Gente da pior qualidade, gente. Eu sem Deus eu era ruim demais. Só não matei, mas eu fiz muita coisa errada. Porque é isso, nossa carne ela é fraca. A gente vale nada, gente. Arreda um menino de Deus, você vai de mal a pior. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Ah, não, mas eu acho que assim é melhor. Você não acha nada. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Jesus nos chama para seguir. Mas às vezes a gente quer falar assim, ah, não, mas Deus, deixa eu bordar aqui, não, deixa eu pintar de amarelo para ficar do meu jeito. Não, não vai ficar do seu jeito, vai ficar do jeito de Deus. E muitas vezes o jeito de Deus é sofrimento. Às vezes a gente vai ter que passar por uma cama de hospital, a gente vai passar por uma dificuldade, por uma doença,
com uma perda. Mas isso significa que Deus deixou a gente e Ele nunca deixa a gente. Porque Ele é o médico dos médicos, Ele está conosco, eis que estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Isso é acreditar, minha gente, é fé. É fé que São José teve. E foi fácil para São José? Não foi. José é humano. Tanto que o anjo teve que aparecer para ele, porque José, na humanidade dele, ele falou assim, não, eu conhecendo o que acontecia naquela época ali, ele não querendo preservar a Maria, falou assim, não, eu vou sair de fuga nessa madrugada, porque, não sei, ela apareceu grávida, não fui eu. Mas querendo preservar a Maria, ele falou assim, eu vou embora, eu vou fugir. Quem ia ficar com a reputação queimada era ele mesmo. Aí o anjo aparece para ele, né? Tem até a imagem de São José dormindo, né? Eu até aconselho a vocês colocarem na casa de vocês os seus pedidos para São José dormindo. Porque o anjo veio aqui. O anjo sabia o que estava acontecendo no coração de José. Não sei se foi... Provavelmente foi o anjo Gabriel que foi lá conversar com ele. Falou, chega mais, José. Vamos conversar, né? Ele veio explicar a história. E Deus, Ele tem um plano para mim e para a sua vida. Mas a gente tem que ter ouvidos de escutar. E muitas das vezes a gente tem que ter a boca fechada para que os planos de Deus se realizem plenamente, né? Porque Deus, Ele tem promessas para a nossa vida de salvação, não de perdição, né? Assim foi na vida de João Batista, né? Zacarias, ele e Isabel tinham um sonho de ter um filho, mas já era de idade mais avançada. E Deus, vendo aquela necessidade e acolhendo aquela, porque Deus, Ele tem um plano, né? Porque se você for olhar a lógica de Deus, qual que é a lógica de uma mulher mais velha, sei lá, devia ter uns 60 ou 70 anos na época lá, e naquele momento ali, ele decide que naquele lar ali ia nascer o percussor do Messias. E o próprio Jesus fala dos filhos nascidos de homem e mulher, ele foi o maior que existiu, que é João Batista, que veio, né? Ele veio preparar esse caminho de Deus. Eu fico pensando qual é o plano que o Senhor tem para a sua vida. E a gente está conversando aqui hoje de ser imagem e semelhança de Deus. Como eu vou me configurar a Cristo? Como eu vou ser outro Cristo? Porque a missão minha e sua é ser outro Cristo. Aonde a luz chega, a treva tem que ir embora. Nós temos que ser aquelas pessoas que chegam e abala os ambientes onde a gente entra. Não é abalar com fofoca, com briga, mas é abalar que as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas como é bom conversar com você. E isso que acontecia na vida de Francisco de Assis. Francisco de Assis às vezes dava uma volta na cidade e ele não falava nada. Mas aquela pessoa era tão configurada a Jesus Cristo, mas parecia tanto com Jesus Cristo, que por onde ele passava, ele irradiava esse Jesus. Eu vou trazer até uma palavra para vocês aqui, eu convido vocês a, vamos lá? Abrindo o livro, vamos lá em segundo, deixa eu pegar aqui. 2 Coríntios 3,18. Segundo Coríntios 3,18. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor.
E a mesma imagem somos transformados de glória em glória o Espírito, de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Então, ou seja, para eu ser esse espelho de Deus, eu tenho que deixar minha casa limpa. E como eu faço para deixar essa casa limpa? Como eu me configuro a Cristo? A força de Cristo, ela vem através dos sacramentos. Qual que é a primeira força de Cristo que a gente recebe? É o batismo. Qual que é a outra força de Cristo que a gente recebe? É a confissão antes da nossa primeira comunhão. E essa primeira comunhão é o combustível da vida toda, porque você vai poder receber Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Que a gente não sabe, mas enquanto Jesus não vier pela sua segunda vez, a gente vai continuar tendo a missa. Qual que é a outra força de Cristo que eu recebo? É o crisma. Me torno patente alta, soldado de Cristo, uma vez que eu recebo a crisma. Aí tem os outros sacramentos, né? As pessoas que são chamadas, têm a vocação do casamento, recebe o sacramento do matrimônio. A pessoa que vai receber, quer viver a vida sacerdotal, no caso os homens, né? Ela vai receber, né, o sacramento da ordem. Olha para vocês verem. A força de Cristo que vai nos abastecendo, e tem um combustível que Deus, dois combustíveis que Ele nunca deixa de nos dar, que é a confissão e a sagrada Eucaristia. E é dessa forma que a gente vai se configurando, que a gente vai se tornando esse espelho. E vai ganhando força. Eu estava pensando isso, tem pecados que para mim era impossível alguns anos atrás eu vencer. E hoje, não é que eles estão... que eu não possa cair, né? Como diz a própria palavra de Deus, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Mas eu me sinto forte. Mas como eu me sinto forte? Não é porque eu comi arroz, feijão, não. É porque é essa busca. Vai passando 1, 2 semanas, eu já vejo, opa, pera aí, eu preciso te confessar. Eu conheço esse material aqui, ó. Conheço. É ruim. Não que é ruim. Cristo, ele é perfeito, mas o que tornou ruim? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado entrou no mundo, gente. Então, a gente é propício a qualquer momento a escorregar na casca de banana. E como é que chama essa casca de banana? Pecado. E o demônio, ele vai espalhando várias cascas de banana. Ele não empurra a gente para a casca de banana, não. Mas vai surgir, não, ali não tem nada, não. Aqui nem parece uma casca, ali não. Aquele é o chão que eles pintou de amarelo. Ele tem um sujinho preto. Aí você vai lá e passa, pum! Aí você voa uns 2 metros e cai. Mas o Senhor, os seus anjos estão sempre prontos ali para nos socorrer, para nos dar a mão. Você tem um anjo da guarda que te acompanha até o último dia da sua vida. Ele que vai te entregar para o príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo. Eis aqui Antônio Emanuel, eis aqui o Tônio, eis aqui a Maria, eis aqui o Francisco, eis aqui o Marcos. Ele que vai entregar. Eu creio que muitos de nós já não vamos direto para o céu, não, mas vai entregar nós lá na portinha do purgatório. Fala, entra aí, meu filho. Vamos lá tomar um banho, purificar, porque não foi o suficiente. Mas você está salvo. Você não está indo para o inferno, mas o purgatório também é pesado, tá, gente? Não é que é muito melhor que ir para o inferno. Não tem nem assim, a gente vê os relatos, né, das aparições, né, de santos da igreja, que relata como visões, né, como é o inferno, né, mas o purgatório também não é tranquilo, mas nós precisamos passar por uma purificação. Várias pessoas vão direto, né, mas não é tão simples assim, né? Então convido a vocês também a abrir lá em Romanos 8:29. Romanos 8:29, livro de Romanos. Vamos lá. Romanos 8:29. De fato, o que ele conheceu desde sempre, também os predestinados a se configurar à imagem de seu filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E que os predestinou também os chamou, e o que chamou também os justificou, e o que justificou também os glorificou.
Então, Deus, ele nos chama a ser predestinados, né? Esses designados para o projeto de Deus, né? Todos nós, né, que somos batizados e que cremos, somos chamados a participar desse reino, né? Até uma música muito antiga da igreja fala: são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, a decisão é tua, a decisão é tua. Então são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Eu lembro dessa música, eu lembro daquela palavra de Samuel, né? Samuel estava ali dormindo no templo e Deus chama: Samuel, Samuel. Samuel acordou e foi. Mas muitos continuam dormindo na fé, porque tentam idealizar um mundo diferente, mas não existe um mundo diferente da causa de Cristo. Nós somos essas... Quem que vai levar a igreja aos confins do mundo? Somos nós. Porque às vezes a gente pensa numa coisa megalomaníaca, a gente idealiza demais, a gente fala: não, eu vou servir a Deus quando eu tiver X anos, que a igreja tem muito pecador, que o Papa é isso, que o meu padre é aquilo. Gente, eu sei que tem muitas coisas que é complicado, né? É igual quando você está também numa empresa, né? Você tem coisas ali que você não concorda, mas nem por isso você vai meter o pé e sair da empresa, porque você precisa de trabalhar. E da mesma forma é a nossa fé. A igreja católica é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa que eu não concordo. A igreja, ela é santa, mas ela é contida de pecadores, né? Ela é contida de pecadores. Mas o seu fundador, ele é isento de pecado. Mas como nós somos um corpo místico, igual eu disse, vai passando 1, 2 semanas, a gente já começa. Por mais que você participe da missa todo dia, mas chega uma hora que você, peraí, tem que tomar banho. Nosso banho é a confissão. E chega uma hora que a gente está, né, vamos colocar assim, são tantas né, porque assim, a caminhada é longa, o caminho é árduo, né? A gente vai sentindo o peso da caminhada. Mas como se faz a caminhada? É com um caminhante. Por isso que Jesus falava com os seus discípulos: olha, não levo mais que 2 túnicas, porque ele sabia que essa caminhada era longa. Jesus era um andarilho na época dele. Não é um andarilho assim, tipo, desses malucos que a gente vê muito hoje em dia, assim, bem que... Mas ele não tinha nem o filho do homem não tinha a cabeça nem aonde a cabeça para reclinar. Ele tinha uma missão. Ele sabia que ele tinha um tempo para aquela missão. Ele tinha muitas almas para salvar. Como disse São Paulo, com os gregos me fiz de grego. Eu faço tudo pela causa de Cristo. Então, de Jesus, eles comia lá desde um publicano, aí ia para Betânia lá ficar com seus amigos, Marta, Maria, Lázaro. Então, Jesus ele é acessível a todos, mas a gente não pode se enganar muito com essa palavra acesso, porque a gente às vezes associa a palavra acesso como tudo livre, está tudo liberado. O acesso de Deus é para todos, mas o nosso coração tem que estar livre, porque Deus é diferente de pecado. Água e óleo não se misturam, por mais Jesus ama cada um de nós, e Ele sabe que cada um de nós é pecador, mas Ele quer que cada um de nós que somos pecadores empenhemos uma luta para se portar como filho de Deus, herdeiro desse reino, predestinados, como vai nos dizer lá no livro do Gênesis 1:26. Olha lá, primeiro livro da Bíblia, Gênesis.
Gênesis 1, 26. O que fala Gênesis 1, 26? Deus disse: façamos um ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que ele domina sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais da terra e tudo que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Vou continuar aqui. E Deus abençoou, disse: sede fecundos e multiplicáveis, encher a terra e submeter, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser que rasteja pela terra. Então Deus ele nos criou a criatura mais bela de todas, a mais bela. Mas não para se portar com uma... Porque hoje a moda, eu não sei se... Né, comecei essa live falando de vestir, como a gente tem que respeitar as coisas de Deus nos pequenos detalhes. Mas hoje, eu não sei se vocês percebem, hoje o bizarro, o ridículo, o horroroso que está na moda. Só falta algum dia alguém... Eles não estão longe disso, que eu já vi falar que tem um hot dog que é feito com larva de mosca, que é uma delícia. É uma delícia para os vermes, né? Que as pessoas parecem estar toda impregnada de verme, né? Todo mundo parece estar parasitado hoje em dia, porque está difícil. Então Deus, ele é belo, ele nos faz belo. Por mais que a pessoa seja deficiente ou ela nasça com alguma comorbidade, aquela pessoa, ela é conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas passar, mas como assim uma pessoa que nasce, sei lá, com uma macrocefalia, por exemplo, que eles falam que tem que matar essas pessoas, não sei o que, tem que ter... Jesus é a imagem e semelhança daquela pessoa. Jesus, ele está presente. Eu já tive experiências na minha mãe, até comentava quando eu comecei no meu trabalho, uma pessoa que, antes de eu entrar, falou assim: você vai trabalhar aqui nessa empresa. Minha mãe falou assim: não, é Deus que falou com você. Uma pessoa que do nada chega e fala para a gente. Então Deus, ele está presente. A doutora Filó outro dia comentava de um dia que ela convidou Jesus para tomar café com ela depois da missa. E ela falou, né, que ela tem muito essa questão de chamar, ela tem uma intimidade muito grande com Jesus, ela fala, tem uma forma de falar com ele. Aí ela chegou lá nessa padaria, pediu café e de repente um mendigo chegou do nada e pediu ela para tomar café e começou a conversar. E aí conversa vai, conversa vem, depois ela lembrou que ela chamou Jesus para tomar café com ela. E como Jesus se apresentou ali para tomar café com ela? Através de um mendigo. E aí eu falo com vocês como Jesus tem passado pela sua vida. São várias as formas, mas olha, quantas oportunidades, quantas ocasiões de você acolher Jesus. Não é só na missa. A missa é o ápice. Mas quantas vezes Jesus tem passado pela sua história, pela sua vida, e você, ensimesmado com a sua vida, com a sua mala, né, que parece que é só você que existe no mundo, né? Então tudo que é feito nesse mundo tem que preocupar com você, né? Você é o centro, né? A música fez: tu és o centro da minha vida. O centro, no caso, é a pessoa, no caso. Então Deus, ele passa ali pela sua história muitas das vezes, em pessoas, em situações, em doenças. O Senhor vem te visitar. Vem te visitar para te configurar a Ele. Então estejamos com o coração aberto. E a gente vai vivendo situações na vida da gente, né? Isso acontece às vezes comigo, tipo assim, Deus está me falando uma coisa, mas às vezes eu quero outra, e Deus, ele vai nos consolando, ele vai nos mostrando até que a gente entende. Porque a hora que eu falo assim: tá bom, Jesus, eu já entendi. E eu não sou daqueles que fica brigando com Deus, não. Porque muita gente fica nesse negócio. Eu não sou desse que desafia, mas Deus, ele vai te mostrar. A partir do momento que você é íntimo, você limpa a sua casa, você busca se viver, Deus vai te mostrar. E eu já achei muito interessante o padre falando uma coisa, ele contando as dificuldades que ele teve no seminário, hoje, como está complicado. Ele falou: gente, eu dou graças a Deus, porque quem foi meu formador foi Deus. Deus foi me mostrando o que eu tenho que fazer. Então não tem um manual de instrução. Uma vez que você vai se configurando a Cristo, Cristo vai se moldando. Cristo vai te moldar porque Ele é carpinteiro.
Ele trabalhou na carpintaria lá de São José. Se ele moldava as madeiras, ajudava a construir aqueles móveis, que é a sua vida para ele não fazer? E tem uma história de umas irmãs, eu não sei se é na Itália, em Portugal, não sei o país, mas é um país, depois vou lembrar, que elas queriam uma escada e tal, que era muito difícil, e de repente um dia apareceu um carpinteiro lá e fez aquela escada, conforme eu acho que ninguém tinha feito, e depois esse carpinteiro sumiu. E eles já pesquisaram a madeira que foi feita, que eles não conseguem achar. Então a gente, eu dei o exemplo da carpintaria, mas assim, quando a gente coloca Deus, gente, Deus faz. E Deus vai te dar o necessário. Por que é o necessário? Porque Deus ele não quer perder a sua alma. Tem coisa que Deus não vai te dar. E a gente, sempre quando a gente vai pedir uma coisa, a gente tem que falar assim com Deus, ó, se isso for colaborar para a minha salvação, que o Senhor permita que aconteça. Porque às vezes o emprego que você está querendo vai fazer você perder, às vezes o carro que você está querendo, às vezes vai perder a sua salvação, às vezes o namorado que você está idealizando vai fazer você perder o céu. Então Deus vai te dar aquilo que... Mas às vezes, aí o que acontece? Porque aí às vezes Deus te fala não. Ele te incomoda, porque o que é de Deus, ele te traz paz, mesmo em meio a tribulações. Mas aí o negócio não te traz paz, aí você insiste. Aí a pessoa fala, eu vou. Você acha que Deus, por exemplo, quer que um casamento termine para uma pessoa casar com outra pessoa? Não tem Deus nessa história. Mas a pessoa vai lá e faz. Mas aí é ela. É ela. Aí é igual Jesus falou com Judas. Vai, tem que você fazer, faz rápido. Não é Deus falando, mas é o coração de pedra do homem, né? A própria palavra fala, né, que o Moisés permitiu lá a questão do divórcio na época por causa da dureza do coração, mas, né, a nova aliança vem nos mostrar, né? Uma vez se casou, não separa mais, né? A não ser que seja comprovado ali que teve o casamento foi nulo e tal, mas enfim, isso é para nos mostrar que o reino dos céus ele é coerência. A nossa fé ela é comprovada. O Marcos vai nos dizer aqui que muitos conhecem a Deus, mas poucos querem viver com Ele. Conhecer, a gente conhece várias pessoas. Quantas pessoas você já conheceram? Mas quantas são as pessoas que você pode falar assim, essa pessoa é minha amiga, essa pessoa eu posso confiar? E é muito duro. Imagina, eu terminar minha vida para falar que eu conheci a Deus, mas eu não convivi a Ele como um amigo. De chegar o momento dele falar com o Senhor. Tem hora que Deus fala assim, coloca uma música. Eu sei que Deus quer conversar comigo através daquela música. E a música é um momento também que eu acho que é o Padre Zezinho que fala, né, que canta, reza 2 vezes, né, e esse é muito verdade. Tem momentos que assim, eu falo assim, nossa, eu preciso escutar uma música. E naquela música ali, principalmente as músicas, né, principalmente a renovação, sempre tem uma condução. E como Deus fala com a gente. Às vezes em ocasiões, eu falo de música assim, porque às vezes, igual eu estava pregando aqui, veio um exemplo de uma música. Marcos também diz aqui, ó, Deus está em todo lugar, seja como for. E às vezes não percebemos, por estarmos cegos com as preocupações mundanas. Por isso que a gente tem que fazer o faxinão, né? Às vezes a gente para um dia na nossa casa, joga a roupa fora, que não tem, tira aquela lixaiada. É isso que você tem que fazer na sua vida. Se você nunca experimentou isso, meu irmão, faz uma confissão geral. Faz aquela limpeza. Depois que não faz a limpeza, geralmente, principalmente as nossas mães, né? Não vai lá e faz uma comida gostosa e tal. E é isso. Depois que você faz o faxinão, né? Que é a confissão, vai participar da Santa Missa. Né? Quem sabe até numa adoração. É totalmente diferente. Agora, eu já participei da missa assim, eu falo porque eu tenho experiência de ter vivido isso e peço, né, já pedi perdão a Deus, que é muito diferente de você em estado de pecado mortal participar de uma missa. Isso é o sacrilégio do sacrilégio, gente. Então não queira ser como Deus. O último que tentou ser como Deus foi Satanás. E ele, terra e mar, cuidado. O diabo desceu para junto de vós cheio de fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ele desceu, está aqui, fazendo essa bagunça.
A gente está falando de mais semelhança de Deus, ele quer que a gente seja mais semelhança dele. Só que ele não pode criar, mas ele pode ajudar a nos deformar. E o que a gente vê hoje é uma deformação. E às vezes eu vejo que as pessoas mais velhas, né, não tem nada contra quem quer fazer cirurgia plástica, mas eu acho que é até uma forma também de falar assim, ó Deus, eu não estou satisfeito como você me criou, eu não aceito ser mais velho. Então eu vou fazer, eu quero ficar velho. E tem pessoas que tomam, né, crome, adeno, né, para se parecer cada vez mais, né, que coloca a criança ali em condições de sofrimento, né, colocar aquele líquido vermelho para dentro para parecer mais jovem. Eu estou usando todo esse malabarismo aqui para essa live não cair, mas eu acho que vocês captaram o que eu quis dizer. Por que você acha que tem muita gente que parece jovem aí, mesmo tendo 90, 100 anos de idade, né? Não é só cirurgia plástica, não. Mas, tomando sangue de, né? Vocês sabem do que? De mirim, né? Por isso vocês vê pessoa muito velha, nossa, mas está tão jovem, né? Tenho dó dessa alma. Mais dó ainda da alma que está sacrificando para aquela pessoa. Está dessa forma porque as pessoas não aceitam. E uma vez que eu não aceito Deus, eu vou me configurar quem? É Satanás. Porque não existe essa do meu corpo, minhas regras, a minha Bíblia, minhas regras. Não existe isso. Existe lá no inferno. Se você viver isso aqui, beleza. Você vai parar lá no quinto dos infernos. Convido a gente a entrar num momento de oração aqui. Vamos rezar o Diário de Santa Faustina, né? Como a gente sempre faz. Deus falou muito hoje ao nosso coração. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que 900. Vamos ver aqui. Vamos lá. Diário de Santa Faustina, número 992. Caminho pela vida por entre arco-íris e tempestades, mas com a fronte altivamente erguida. Porque sou filha de reis, porque sinto que o sangue de Cristo circula nas minhas veias e coloquei a minha confiança na grande misericórdia do Senhor. Porque sou filha de rei e sinto que o sangue de Cristo circula nas minhas veias. Uma vez que eu me configuro a Cristo, eu sou imagem e semelhança de Cristo, o sangue de Jesus corre nas minhas veias. Eu já falei essa história aqui mais de uma vez, mas vou repetir. Acho que na Espanha eles não contratam pessoas para matar outras pessoas que sejam batizadas. Porque ali é o início da vida cristã. Eu já começo a me configurar. Eu já começo a ser esse outro Cristo. E Cristo quer que a gente seja dele a vida inteira. Não tem época assim, não. A determinada época eu fui mais de Deus. Eu vou ser mais de Deus quando eu ficar mais velho. Não existe isso. A gente tem que ser o tempo todo, né? Eu confesso que em muitos momentos da minha vida eu fui disperso. Mas graças a Deus, Deus, né, se colocou ao meu caminho, né? Como aquele cego à beira do caminho, né? O cego era eu, mas Deus se colocou no meu caminho. E de uma forma meio que inusitada. Às vezes numa cama de hospital, igual ele me encontrou. Foi a forma. Mas tem até uma música, né? Falando de música, né, caso. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar pela sua vida, esteja preparado como as virgens, né, prudentes, que está com a lâmpada acesa. Não deixe passar. A gente tem que aproveitar, não tem o pessoal mais antigo não fala, a gente tem que aproveitar quando o cavalo passa arriado. E quantas oportunidades nós temos abandonado para viver gostos, prazeres, é o ter, o poder e o prazer. Dessa tríade aí você vai achar vários pecados na sua vida. E Santa Faustina vai nos dizer caminhos entre arco-íris e tempestades.
mas caminho com a fonte altivamente erguida. E isso aqueles que se configuram. No dia que eu estava madrugada, né? Foi até no final do ano, foi no Réveillon. Aí passou um andarilho e esse andarilho. Um cara muito esquisito, né? Parecia que queria dinheiro para alguma coisa, queria fazer alguma coisa. E assim, era 2 horas da manhã, no final do ano. E eu tomei frente ali para conversar com ele, mas numa boa e tal. Aí ele, né, pediu algumas coisas, falou que não tinha e tal, ele seguiu. E aí depois a minha mãe, né, falou assim, não, mas você é doido, né? O cara podia ter te puxado na faca, mas assim, não é que acho que eu conversei com ele numa boa, né? Mas a gente não tem que ter medo, né? A gente não tem que ter medo. Na verdade, quem que tem que ter medo deles são as pessoas de fora. Porque eu tenho o sangue de Jesus que corre nas minhas veias, sangue de rei, é sangue real. Então é o mundo que tem que temer a gente, não o contrário. Amém? Convida você a pegar o seu terço, vamos rezar o terço da misericórdia. Convida você a colocar todas as suas intenções, né, na gota da misericórdia. Eu vou pegar o quadro aqui de Jesus misericordioso. Eu não sei a situação que você está passando na sua vida, mas Jesus sabe, né? E Jesus está passando hoje na sua vida. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e no mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Marcos está colocando aqui, rezo pela saúde do meu pai Geraldo, pela restauração da paz no lar da minha tia Lene e pelo meu fortalecimento espiritual. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Se você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, né, muitos já estão se preparando para dormir, mas que ficou com a gente até o final aqui, né? Se você confia nesse Deus, que é um Deus de milagres, é um Deus que não tem limites, né, impossíveis para Ele. Como nos diz lá no livro na carta de São Paulo aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo podemos naqueles que nos dá força. E essa força vem de Deus, através dos sacramentos. E eu convido a você que confia nessa força que é Cristo a responder, né, junto comigo essa jaculatória, repetir: Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Se você confia em Jesus, nesse momento de oração, Senhor, eu gostaria de entregar todas essas situações que a gente falou e dentro desse configurar a Cristo, né, eu gostaria de colocar todas as pessoas, né, todas as almas, todas as situações na qual a gente rezou, todas as situações, Senhor, quantas pessoas em estado de pecado, quantas situações, quantas são as dificuldades, quantos filhos seus estragados, seja na droga, na prostituição, no roubo, no tráfico, nas mais variadas situações. São imagens e semelhanças suas, Senhor, que estão deformadas hoje no pecado. Caiu no laço do passarinheiro, como nos fala lá no Salmo 90, no inimigo. E muitos deles, alguns que até conheceram a palavra de Deus, mas que caiu. E a palavra de Deus vai nos dizer que o demônio, às vezes, ele volta 10 vezes pior, 7 vezes pior. A pessoa estava ali na caminhada e, de repente, como a mulher de Ló, ela ficou olhando para trás e resolveu voltar. E voltou, e o demônio voltou 7 vezes pior. Você deve conhecer algum caso, alguma situação. E vamos entregar todas essas situações, Senhor, porque são pessoas imagens e semelhanças suas. Eu também sou imagem e semelhança, eu já estive lá no pecado. E se eu não vigiar, eu posso voltar também.
Então te entrego cada realidade, cada situação, cada dificuldade, Senhor. Oh, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não for, a tua glória quero compreender. Viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Quando se é cristão, não se para de lutar. É só assim que nós conseguimos ser essa imagem e semelhança de Deus. E esse é o nosso valor. Nós temos muito valor para Cristo. E o nosso valor foi pago com o preço do nosso resgate, foi pago lá no madeiro, na cruz. A morte do próprio Filho de Deus, que morreu pela minha, pela sua salvação. Que sejamos dignos de reino do céu, dignos de filhos de Deus. Amém? É sempre uma alegria muito grande, né? Hoje foi mais uma daquelas lives, né? Prazerosas, foi muito legal, né? Foi assim, muito de Deus. Deus falou muito ao coração, né? Creio que, né? Vai impactar a vida de muitas pessoas, que foi dito aqui hoje, mas a gente tem que ter o coração aberto. De nada adianta eu achar bonito, eu arrepiar, mas eu voltar ali, eu voltar meter o pé na lama, né? Como diz lá no livro, na carta de São Pedro, né? A porca que volta a lamaçal. Porque às vezes a gente vai ali, vai tudo bonitinho, aí a primeira lama você pula de ponta. É lógico que é tudo um processo, né? Igual eu comentei, que tem pecados que, né, hoje em dia, com muita luta, tô conseguindo, mas eu tenho que empenhar. É igual quem quer músculo. Na igreja, porque tem gente que quer músculo, vai lá, toma bomba, né? A bomba depois vai dar um efeito, mas na igreja não tem isso. Pra você ter músculo, você tem que malhar. Qual que é a nossa malhação, né? O whey protein, né? Do pessoal da academia, né? É confissão e eucaristia, gente. Eu não consigo dar uma fórmula mágica, falar, se vocês fizerem as 7 semanas do não sei o que lá, se você tomar banho no mar. Não tem jeito. O feijão com arroz nosso é confissão e eucaristia. Mas é confissão arrependendo de vida mesmo. Não é você planejar igual o bandido pecar, tipo assim, não, eu vou trair a minha esposa na segunda, eu sei que o padre atende na terça. Você não pode premeditar pecado, né? Que é totalmente errado. Amém? Marcos disse: Jesus, eu confio em vós pelo teu sagrado coração e nas tuas santas chagas, viva Jesus. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria pela nossa missão, a Legião Acutis, todos os legionários, pedir pela minha missão, pela minha família, né? Por tudo, pelo nosso trabalho, né? Que Deus nos abençoe, que sejamos essa imagem semelhante de Deus, que é para isso que Deus nos criou. Não foi em vão. O Marcos diz que o ano é novo, mas a nossa missão como os filhos de Deus na terra é vitalícia. Exatamente. Até chegar ao céu. Né?
para a gente chegar, combati o bom combate, guardei a fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve José, salve Maria, São Miguel Arcanjo, Beato Carla Cutz. E viva Jesus. Até a próxima.